Bom dia, pessoal. Na aula passada a gente viu um pouco sobre os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford, e aí eu parei a aula quando eu estava explicando o experimento da folha de ouro do Rutherford, e aqui em uma aula separada a gente vai brincar um pouco aqui com essa simulaçãozinha que trata do espalhamento de Rutherford, e a ideia aqui é que vocês percebam como que acontece aquele aqueles desvios, aquelas reflexões e aquela passagem direta das partículas alfa sobre a folha de ouro e o que que isso, por que que isso nos diz sobre a estrutura atômica, sobre a estrutura do átomo. Aqui nos tópicos que a gente vai estudar, basicamente são os núcleos atômicos, a estrutura atômica e um pouco de mecânica quântica. Então eu vou estar iniciando aqui a simulação para a gente poder estar fazendo a nossa atividade. Vamos começar com o átomo de Rutherford. Bom, aqui a gente tem como se fosse uma super aproximação da folha de ouro. Se a gente pudesse aproximar com um microscópio extremamente potente, levando em conta o modelo de Rutherford, o que nós veríamos seria isso daqui. Um pontinho bem pequeno no centro de uma circunferência, de várias circunferências muito maiores. Aqui seria o nosso núcleo e aqui seria a eletrosfera. E aqui a gente tem vários, né? Então, quando nós colocamos as partículas alfa, reparem que a maior parte das partículas elas passam. Elas passam porque existe um vão muito grande entre os núcleos. O núcleo ele ocupa um volume extremamente pequeno do átomo, enquanto que a eletrosfera ocupa a esmagadora maioria do volume do átomo. Então, como a gente pode ver, quando a partícula passa perto, por exemplo, essa daqui, ó, ela passou perto demais. Ela foi desviada. Por que ela foi desviada? A gente sabe que o núcleo do átomo ele é positivo. E as partículas alfa também são positivas. O que que acontece? Acontece que pela lei de Coulomb, cargas iguais, se repelem e cargas diferentes atraem. Então, positivo com positivo causa uma repulsão. Essa repulsão ela culmina nesse desvio nesse desvio da trajetória. Como vocês puderam ver até agora, muito poucas partículas elas batem e são refletidas. Por exemplo, agora há pouco uma partícula bateu aqui e foi refletida para cá. Então, dessa forma, a gente consegue ter uma noção assim do que aconteceu lá. Essa daqui, ó, foi um exemplo perfeito. Ela veio, bateu e voltou quase que da mesma direção de onde veio. Então, aqui a gente pode aumentar o número de partículas, né, que na verdade a gente está mexendo no número de nêutrons do núcleo do átomo. E aqui a gente pode aumentar o número de prótons. O que que isso vai fazer? Reparem que agora que eu aumentei o número de prótons, as partículas estão sendo desviadas por passarem em distâncias maiores do que antes. Se eu coloco com 27 prótons apenas, ó, reparem que elas têm que praticamente bater no núcleo para poder serem desviadas. Olha, reparem que quase nenhuma está sendo desviada, elas estão passando direto. Agora, a partir do momento que eu aumento, elas passam a ser muito mais desviadas. Por que que isso acontece? Isso acontece porque eu estou aumentando a carga do núcleo. É aquela questão lei de Coulomb, positivo com positivo tem uma repulsão. E isso daqui eu estou aumentando a repulsão das partículas. Então, o que nós observaríamos é um número maior de partículas sendo desviadas ou refletidas. Outra coisa interessante que nós podemos fazer que a gente pode exibir a trajetória das partículas alfa para ver para onde elas estão indo, fica bem interessante. Agora, outra coisa que a gente pode fazer é aumentar a energia da partícula alfa.
Olha o que que acontece. Agora vamos ver o que acontece se a gente diminuir. Se a gente diminui, no mesmo espaço de tempo, a gente passa a ter uma menor quantidade de partículas que foram desviadas de sua trajetória, isso porque as partículas alfa estão com uma velocidade menor. Então, esse experimentozinho aqui, essa simulaçãozinha, ela é bem interessante para a gente poder estar observando como que acontece esse, esse desvio, essa reflexão e essa passagem direta das partículas alfa pela folha de ouro. Nós podemos ver de uma outra forma também, que é, aqui no caso está muito grande, se a gente observar um núcleo só. Aqui nesse caso a gente está observando apenas um núcleo que tem, vamos colocar tudo igual, né? Tem 27 prótons, 27 nêutrons. Reparem que as partículas que passam perto, elas são desviadas, né? Como nós já pudemos, como a gente já viu anteriormente com vários núcleozinhos de uma visão diferente. E é interessante que aqui dá para ver claramente, se a gente aumenta a carga, elas podem passar muito longe, que ainda assim elas vão ser desviadas. Isso porque vai exercer uma repulsão muito grande esse núcleo, porque a carga é muito grande. E se a gente aumenta o número de nêutrons, a mesma coisa. A gente está aumentando mais ainda o tamanho do núcleo, o que vai fazer com que mais partículas sejam refletidas. É interessante que elas nem chegam a se chocar com o núcleo do átomo de tão forte que é essa repulsão coulombica existente entre o núcleo e as partículas alfa. Agora, uma coisa interessante que nós podemos fazer é comparar os modelos de Rutherford e o modelo do bolo de Passa. Só para pegar aqui os slides, a gente tem que o modelo de Rutherford ele tem um núcleo com carga positiva e uma eletrosfera com carga negativa. Enquanto que o átomo de Thomson está tudo junto como se fosse o núcleo, está tudo incrustado ali no átomo, as cargas positivas e negativas. Vamos analisar agora o que, que essa diferenciação no modelo acarretaria para essas observações que nós estamos fazendo. Então vamos clicar aqui no átomo bolo de Passa, certo? Vamos deixar aqui a energia numa carga média. E vamos ligar as partículas. Olha que interessante. Agora, quando a gente faz as partículas passarem pelo átomo, levando em conta o modelo de Thomson, todas as partículas passam direto. E por que isso acontece? Isso acontece porque no modelo de Thomson, a gente tem essa parte aqui laranja, que seria o átomo, que tem cargas positivas. Ele é positivamente carregado. E nessa massa laranja estão incrustadas várias bolinhas aqui, que são os elétrons, e esses elétrons têm carga negativa. Então, positivo com negativo torna a carga neutra. Então, quando a partícula alfa passa aqui, ela que é positivamente carregada, ela não sofre nenhuma repulsão, porque não existe carga líquida positiva aqui. Então, ela passa direto. Ao contrário do que a gente observa para o modelo de Rutherford, onde o núcleo ele é positivo, e as partículas alfa, a chegarem perto desse núcleo, vão experimentar uma repulsão causada pela presença de carga positiva. Então, dessa forma, a gente consegue ver a diferença prática que teria no experimento. Se o átomo de Thomson fosse verdadeiro, quando nós fizéssemos o experimento quando o Rutherford tivesse feito o seu experimento, ele veria que todas as partículas teriam passado direto pela folha de ouro. E não o que ele observou, que algumas eram refletidas e outras tinham seu trajeto desviado. Então essa aula é um pouco mais curta, pessoal, eu vou estar terminando ela aqui. É mais para estar apresentando essa simulação para vocês. Eu gostaria que vocês tentassem brincar aqui um pouco, mexessem, aumentassem aqui a quantidade de prótons,
diminuíssem a quantidade de prótons e nêutrons e observassem aí as diferenças para vocês poderem entender melhor o experimento de Rutherford. Então eu termino a aula por aqui e até mais.